Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Eu sempre digo, se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer aqui nesse espaço. E aí, se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, você vai se sentir muito bem por aqui. Eu sou o Andrei e, como sempre, estou falando diretamente aqui de Berlim. E sempre digo também que esses nossos bate-papos, esse nosso corre aqui, só são possíveis com a sua ajuda, meu querido, minha querida. E você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente grátis. Deixa o like nesse vídeo nesse exato momento. É a melhor ajuda que você pode nos dar. E a gente sempre tem aquele combinado, não preciso nem ficar repetindo aqui. Se no final você não gostar, você pode mudar para um dislike. Eu prometo que eu não vou ficar triste e nem vou ficar torcendo para você derrubar café no teclado do seu PC. E claro, você pode e deve comentar aí embaixo, porque sua opinião também é muito importante aqui para nós. Uma outra coisa muito importante é que você se inscreva no canal e também indique o canal para seus amiguinhos e amiguinhas. Com isso, além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios sensacionais. Aqui no card tem um vídeo curtinho onde eu explico todo o esquema. Então, assim que acabar nosso bate-papo aqui, dá uma clicada lá no card, assiste lá na velocidade acelerada só para você entender o esquema. E agora sim, vamos lá. Senhoras e senhores, hoje resolvemos bater um papo cabeça. Não, é mentira, tá? Mas pode ser muito útil, principalmente para você, meu amigo e minha amiga, que está pensando em agarrar um gringo ou uma gringa. Nós vamos falar sobre relacionamentos binacionais. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o que é isso, Bottini? De maneira sucinta, é o seguinte, se trata da relação amorosa ou, em alguns casos, matrimonial entre pessoas que nasceram em países diferentes, têm nacionalidades e culturas diferentes. E para a gente conversar, convocamos um time de primeira, com muita experiência no assunto. A Mônica Sif, do Destino Israel, e a Gabriela Barco, a Gabi da Finlândia. Todo mundo aqui tem bastante coisa interessante para contar. Agora aproveita que você precisa colocar água nas plantinhas, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Meninas, muito bem-vindas. Eu estou muito honrado com a presença de vocês aqui. Muito honrado de verdade. Queria agradecer muito. Eu queria... Fazia muito tempo que eu queria conversar com vocês duas juntos sobre esse assunto. E agora eu peço para vocês se apresentarem. Primeiro a Gabi. Gabi, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho aí pra gente quem é você no rolê. Oi, gente, eu sou a Gabi, do Instagram @GabiFinlândia. Como o próprio Instagram diz, eu vivo na Finlândia já há quase 7 anos. Eu vim por amor, sou casada com um finlandês e nós estamos juntos já há 10 anos. E, bem, aqui na Finlândia eu facilito a vida das pessoas ensinando os finlandeses a falar português e também espanhol. Perfeito. E temos também a companhia da Mônica. Mônica, para quem ainda não te conhece, quem é você no parquinho? Andrei, obrigada pelo convite. Sempre um prazer conversar com você. O papo é sempre gostoso. Gabi, prazer. A minha história é parecida com a Gabi, só que em vez de Finlândia, a gente troca para Israel. Sou a Mônica, no Instagram eu sou Destino Israel. A minha conta é mais voltada para o turismo, porque eu sou do ramo. Eu também vim para Israel por causa do amor. Eu conheci o meu marido na Inglaterra. E depois a gente decidiu que eu viria para Israel antes. Eu vim para Israel. Eu já estou aqui desde 2010. Já tem 11 anos. Mas eu já tinha morado antes aqui. Então eu fiz faculdade aqui. Enfim, eu já estou há bastante tempo em Israel. Conheço bastante a cultura. E um prazer. Tá vendo? Tem gente, ó, o background aqui é de respeito, né? Tá todo mundo saiu do país por amor. Olha o que o amor faz com a gente, não é? Impressionante. Pro lado positivo, tá bom? Não é pejorativo. Mônica, fala um pouquinho pra nós aí. Eu gostaria de começar contigo, então. Na sua opinião, você acha que quando a gente conhece bem o idioma do parceiro, né? Da pessoa com quem a gente tá se relacionando, a gente conhece bem, já é suficiente para a gente, digamos, transpassar ou evitar qualquer tipo de barreira linguística, ou na sua opinião ainda fica alguma coisinha a ser resolvida aí no meio desse imbróglio todo? Hoje em dia, o hebraico é bem fluente no meu caso, mas mesmo assim ainda fica alguma coisa em alguns momentos, e aí eu me expresso em português, e ele fala português também. Então ele pode entender o que eu estou falando, mas ele também pode se expressar em português de uma maneira errada.
Então, às vezes, a gente fica falando isso, enfim, discutindo algumas expressões aqui e ali que a gente não se entende. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente se comunica bem. Tanto em hebraico quanto em português. E no começo a gente se comunicava em inglês, então mudou com o passar do tempo. E vem cá, bem, ele fala bem português. Ele chegou a morar no Brasil um tempo também, não foi? Morou no Brasil. Ele morou no Brasil 6 anos, a gente morou juntos no Brasil, então é muito bom ele falar português. E sim, a gente aqui e ali, ele não se expressa muito bem em português, então fica estranho, às vezes pode parecer um pouco grosseiro, assim, mas eu entendo que... Aí eu tento explicar para ele que não é dessa maneira que fala de uma maneira diferente. Mas... E você tenta explicar mesmo de verdade, porque é difícil isso também. Porque às vezes, nossa, gente, relação, quando a gente tá há muito tempo já com uma mesma pessoa, é um pouco complicado, porque você, às vezes, já entende isso, né? Já entende que ela não tem a intenção de fazer aquilo, né? E você fala, deixa quieto, não vou explicar mais nada, não tá bom do jeito que tá. Não acontece isso? Também, mas às vezes eu não falo nada e depois mais tarde eu explico que não é assim que se fala de uma outra maneira. Entendi. Então, Entendi. Mas acontece um pouquinho, e aí eu entendo que não é dele, né? É mais da língua mesmo, dele não saber como se comunicar de uma maneira mais fluente. E eu acho que de uma maneira geral também, assim, eu vejo, se a gente sair da coisa do relacionamento, eu acho que, agora eu estive no Brasil, por exemplo, eu vi como eu falei muito. Então eu senti realmente que faz falta, né, você se comunicar em português. Eu me vejo no trabalho, muitas vezes eu fico um pouco calada, evito de falar alguma coisa, porque é da língua mesmo, porque às vezes você não sabe fazer uma piada, ou o humor não é a mesma coisa. Então acontece isso. Então essa barreira da língua eu acho que vai existir a vida toda. Você acha importante, Gabi, na sua opinião, que tenha um idioma oficial da família, da casa? Ou tanto faz? Vocês se expressam do jeito que... Eu tava pensando agora, ouvindo a Mônica falar, que eu achei muito interessante o fato que eles trocaram a língua, né? Começaram o relacionamento em inglês e passaram para hebraico. Eu acho super difícil trocar a língua, né? Porque eu e o Mico, a gente conversa em português. Nós nos conhecemos no Brasil e a nossa língua de contato era o meu inglês péssimo, e então a gente, né, ficou no português. E aqui em casa é muito difícil trocar de língua. A gente tem os nossos ambientes, então assim, quando a gente tá junto da família dele ou dos amigos, a gente conversa entre a gente em finlandês, por questão de educação, né? Aí todo mundo entende o que a gente tá falando. Mas entre nós, só em casa, é em português mesmo. Então a nossa língua oficial é o português. Inclusive é a língua que eu me sinto mais confortável, por exemplo, para me expressar com o Mico. Né, a nossa língua. Mas, na verdade, o nosso português é um português bem esquisito, assim, porque ele é um português com frases em finlandês ou com vocabulário em inglês, dependendo de como foi o dia, né? Se eu estou muito cansada, então ele é uma língua nossa. Então, acho que a língua da nossa casa é a nossa própria língua, assim, uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo, mas eu falo pra vocês, assim, Ô, Mônica, você fala, em casa vocês conversam como? Eu falo muito hebraico, e de vez em quando eu falo português, enfim, eu jogo uma frase aqui em português, falo hebraico, porque como no trabalho você fica muito tempo no trabalho, né? Você fica 8 horas no trabalho. Então, como na maioria do meu dia eu tô falando hebraico, eu já chego em casa falando hebraico, então entendeu? Já vai em hebraico. E português, de vez em quando, eu jogo uma palavra ou outra, ou quando eu tô vendo televisão em português, ou eu leio alguma coisa em português, eu falo com uma pessoa em português, aí depois que eu converso em português, eu falo português um pouco. E os seus filhos? Bem, vocês têm filhos, né? Diferentemente de mim e da Gabi, a Gabi tem uma filhota, né? Eu tenho a Súcia. A Súcia. Mas ela não conta. Vocês em casa, com as crianças, elas entendem todos os idiomas? Elas entendem português e elas respondem em hebraico.
Ok, entendi. Porque a minha experiência é muito estranha também nisso aí. Porque eu conheci a minha mulher, ela é alemã, para quem não sabe, eu conheci ela no Chile. E nós nos conhecemos num contexto de espanhol, né? Então, nós começamos a falar espanhol. Né? Então, foi o nosso primeiro idioma durante, sei lá, uns 7, 8 meses. Até a gente falar assim, beleza, vamos para o Brasil. E fomos para o Brasil. Chegamos no Brasil, começamos a falar português. E ficamos falando português durante um tempo. Ela aprendendo português e aprendendo tudo. Depois eu vim para cá. Aí, durante os primeiros meses, continuamos falando português. E depois mudamos para alemão, e hoje falamos alemão em casa. Só que é como a Gabi falou, a situação da Gabi, porque é um idioma muito específico. É alemão, beleza, a gente fala alemão, mas tem palavras em português no meio, frases em português, expressões em português no meio, espanhol, porque ela já conhecia o significado de determinadas expressões, vocabulário. Eu falo, não vou ficar procurando isso... Senão atrapalha também a fluidez da conversa. Não, e tem coisas que não dá para substituir uma certa língua realmente. Uhum. Exatamente, tem expressões e palavras que funcionam muito melhor numa língua que em outra, né? Então... Sem dúvida nenhuma. E às vezes também inglês é uma coisa muito específico. Alguém assim que só entenda alemão, às vezes não vai entender um diálogo entre a gente. E às vezes alguém que entenda português, menos ainda. Né? Enfim, e aí entra numa coisa que eu queria perguntar para vocês duas, é aquilo mesmo de, às vezes, a gente deixar de conversar, de expressar algum sentimento, ou de dar alguma bronca, ou de, sei lá, falar de alguma inquietação, justamente por causa disso, né? De uma barreira linguística, ou de, sei lá, eu faço isso quase diariamente. Não, diariamente eu não vou ser tão injusto assim com a pequena aqui, mas a gente sempre sente isso, eu sinto isso de falar, não quero conflito, hoje eu não quero conflito, deixa quieto, né? Não sei se acontece com vocês, acontece? Já aconteceu? Não tanto. Aqui o que passa mais é a questão dos sentimentos. Pro mico, são pouquíssimos os sentimentos que existem no mundo. Ou eu estou braba, ou eu estou triste, ou eu estou feliz. Não existe, por exemplo, irritada, chateada. Não existe um meio termo. Então, é muito difícil eu tentar explicar para ele. Eu não estou brava, eu estou chateada. E por que eu estou chateada? E o que é estar chateada, sabe? Então, em alguns momentos, eu simplesmente deixo ele achar que eu estou brava e pronto. Sensacional. Desculpa rir, Gabi, que é sensacional. Eu acho que no meu caso é o contrário, porque o hebraico, ele tem uma coisa muito de você ter a sensação que eles estão toda hora brigando. Então, às vezes, é o contrário. Eu tenho a sensação que ele está chateado comigo, na verdade, ele não está tão chateado comigo, porque a língua é assim. Mas assim, como que é a questão de sentimento? Eu imagino, não sei, uma suposição, tá? De alguém que também é casado com uma europeia e... em termos de sentimento, fala de sentimento, fala de uma cultura mais fechada também. Exato, né? Porque eu entendo até talvez, no caso do mico, de ser realmente essa pessoa que é um pouco mais... precisa, talvez, dessas caixinhas, né, digamos, separar certinho as coisas, como funciona, menos complexidade para entender sentimento, para entender o que está sentindo, para entender, até para saber como agir, né? Aqui também, no começo, é um pouco assim, né? De pessoa, às vezes, não saber exatamente como reagir a quando você faz eu fui dramático durante um tempo. Sou latino-americano, sou brasileiro, e o drama faz parte da minha formação como pessoa, né? Então, às vezes, eu fazia um draminha e tinha uma reação da parte dela muito, assim, tipo, preocupada mesmo, assim, né? Às vezes eu reclamo de algumas coisas, agora ela já aprendeu, tá? Mas, às vezes, eu reclamo de algumas coisas, e aí, no começo, ela tentava ajudar, fazer o possível para me ajudar. Aí até um dia que a gente chegou e conversou assim, mas por que você está querendo me ajudar? Eu falei assim, mas você não quer ajuda? Você está falando dos seus problemas, está reclamando. Eu falei, mas eu gosto de reclamar. Você quer tirar isso de mim resolvendo meus problemas? Não, só quero que você escute o que eu tô falando. É só isso. Não é? Eu não sei, desculpa. Foi desabafo. Mas essa situação, eu não sei vocês, talvez vocês não sejam pessoas tão dramáticas quanto eu não, eu sou. Eu sou muito dramática. Mas aqui em casa eu tenho alguém um pouquinho mais racional e que nunca comprou os meus dramas. Eu lembro de uma vez que eu tava na aula de finlandês e a gente morava no primeiro andar. E eu cheguei em casa e eu liguei pra ele chorando, desesperada, porque tava muito difícil e eu ia ter prova. Eu não lembro direito a situação, mas eu lembro que eu estava em desespero e eu liguei pra ele e falei, eu não aguento mais estudar finlandês, eu vou me jogar pela sacada. A reação dele foi, mas a gente mora no primeiro andar, você vai no máximo machucar o pé.
É sensacional, cara. Tem umas histórias que são impagáveis. Quando eu comecei a aprender hebraico, eu também tive crises desse tipo. Eu não me considero uma pessoa dramática, mas teve um momento do aprendizado do hebraico que eu me vi nessa situação. Eu falei, caraca, socorro, sabe? Eu não tô conseguindo, tudo muito, me parece muito parecido. Eu não tô conseguindo fazer diferença, eu não tô conseguindo decorar tudo. E teve um momento, mas assim, o meu marido teve uma coisa assim muito radical. Ele virou uma vez pra mim, a gente falava inglês e ele virou pra mim e falou: a partir de hoje a gente não fala mais inglês. Tratamento de choque. Assim, foi muito firme. Acabou. Eu só falo com você em hebraico. Uhum. E aí eu fiquei meio paralisada, sabe? Falei, caraca. Acho que eu vou embora, vou pegar minha mala e ir embora. Falei, meu Deus, eu não sou uma pessoa dramática, eu não vou fazer drama, mas eu fico meio... Foi um tratamento de choque. Fico assustada, assim, E funcionou? Aí você conseguiu, você se deu bem? Eu acho que funcionou. Foi a partir daí também que eu acho que alavancou o hebraico. Uhum. Eu tive um pouco disso também. Aconteceu isso comigo também, de chegar a um ponto e falar assim, olha, eu acho legal o nosso dialeto em casa, né? Ela me falou, legal o nosso dialeto em casa, né? A forma que a gente fala, mas eu acho interessante para você, a gente decidiu morar na Alemanha, que nós passemos a falar exclusivamente alemão, né? Então, durante o partiu tempo... de você. Não, partiu dela. Ela falou. Ela te falou. Uhum. Ela falou, eu acho que, como a gente decidiu morar na Alemanha, que é melhor que a gente comece a usar mais o alemão, né? E o nosso dialeto era engraçado, até de vez em quando na brincadeira, agora que eu já domino o alemão, não tem problema de vez em quando a gente conversar do jeito estranho nosso aqui, não tem problema. Mas essa foi uma decisão, assim, programática nesse sentido, mas como foi com a Mônica também, né? Dela chegar e falar assim, ó, agora tem que ser assim, porque senão você nunca vai aprender. Porque também, como não é por causa do hebraico, o hebraico eu acho que imagino que seja mais difícil, o finlandês também. Mas o alemão também não é um idioma fácil de aprender, né? Nós que temos língua materna, né? Uma língua de tronco latino, é danado. Essas coisas de declinação, eu não sei se tem, eu não conheço o finlandês, muito menos o hebraico. Eu não sei se eu também não sei nada de hebraico. Declinações, casos, o alemão tem disso. Se vocês estudaram um pouco de latim, vocês sabem do que eu tô falando. Horrível, cara. Horrível. Para um brasileiro entender isso aí, tem que gostar muito de alemão para aprender o idioma. Demais. Mônica, você decidiu morar em Israel. Vocês decidiram. Imagina, então, que você está mais próxima da família do seu marido, da família da família da sua família, do que perto da sua mesmo, né? No Brasil. Como que a aceitação da família é importante para que a relação também funcione? Ou você acha que isso não influencia em nada? Eu acho que influencia muito. Eu acho que quando a gente vai sozinho para um país, é fundamental que tenha um lado que esteja lá, firme, presente, que está dando apoio, que aceite o seu relacionamento. Eu acho muito difícil se uma pessoa vai para outro país e ela não tem o apoio da família. Eu não sei como é que seria. Uma das coisas que fez com que eu realmente desse esse passo foi exatamente ter desde o início, quando eu conheci a família do meu marido, ter me sentido em casa. Parece até que a gente já se conhecia há muitos anos. Que legal. Eles são próximos? Eles são próximos, de distância física, mais ou menos, porque aqui é tudo muito perto, mas não é muito próximo. Mas sim, e o meu marido é muito próximo da família dele, muito próximo. Que emocionalmente falando, assim. Uhum. E eles trabalham juntos também, então ele tá toda hora em contato. E a gente se vê muito como família, as crianças têm primos também, então isso também junta a gente. Uhum. E eu acho fundamental. Eu não sei como é que outras pessoas conseguem ficar muito tempo num país se a família não aceita. Não sei. Uhum. E no caso dos amigos também, né, Gabi? Eu sei, na primeira nossa conversa, você contou que você ficava muito, né, digamos, à lapela do Mico, né? Quando vocês saíam, vocês conversavam muito com os amigos dele, né?
Sim, sim. Sim, no começo eu não tinha amigos, né? Os meus amigos eram os amigos do Mico. E também eu fui super bem recebida. Eles brincavam muito, que eles tinham que conversar as bobeiras que amigos conversam. Na minha frente, por enquanto que eu não entendi o finlandês. Né? Eles falavam, vamos aproveitar pra falar essas coisas na frente da Gabi, agora que ela não entende, porque já ela vai entender, a gente não vai mais poder ficar falando. E sim, eu fui bem recebida, tanto pela família do Mico quanto pelos amigos, assim, nunca tive nenhum problema. E claro que até hoje eu entendi, né? No Brasil a gente é muito, é meu amigo, é teu amigo também, né? A gente cria um grupo, fica tudo muito misturado. Aqui não, aqui é bem separado. Os amigos do Mico são amigos dele e ele faz muitas coisas, só ele e os amigos, mas em alguns momentos eu saio junto também, né? Mas não é algo corriqueiro, não vou dizer, são os meus amigos, mas me sinto bem quando estou junto deles. E Gabi, você é amiga das namoradas ou mulheres dos amigos? Então, não, o Mico, ele é do norte da Finlândia e eu moro no sul agora. Então tem essa distância física, né? Quando a gente vai pro norte e a gente vai visitar os amigos, a gente faz encontro de todos os amigos juntos, aí eu fico junto com as namoradas, com as esposas, a gente conversa, a gente se dá bem, mas eu não diria que nós somos amigas, né? Eu tinha uma amiga que era esposa de um amigo do Mico e eles se separaram e eu sofri, eu e o Mico, a gente sofreu tanto com aquela separação. Eu olhava pro Mico, e agora? Seremos nós? Mais do que o próprio casal. Eu falava, gente, se eles se separaram, nós somos os próximos. Eu fiquei assim, fiquei chocada. Os dois estavam aliviados de se separar, mas vocês dois estavam deprimidos. Sim, sim. E aí, claro, eu acabei perdendo contato com ela, né? Ficou uma situação um pouco complicada. Você, Mônica, você tem contato com amigos também do seu marido? Assim, vocês criaram grupos de amigos e tal? Meu marido tem amigos de infância e desde o início também, até eu não morava aqui, eu vim visitar uma primeira vez, eu conheci praticamente todos os amigos dele. Gostei muito de todo mundo. 2 maridos. Ato falho. Acontece. Gostei muito de todo mundo, também das mulheres, dos amigos. E sim, e eu acho que no começo eu fiquei muito com os amigos dele. Aí depois eu fui tendo a minha própria vida, né? Fazendo minhas coisas e formando um círculo de amigos que... Assim, se eu pensar hoje, amigos israelenses mesmo, meus, que eu criei, são mais do trabalho. Eu acho que sim, são mais totalmente do trabalho, assim. E isso transpassou a barreira do colega de trabalho para se tornar amizade de verdade? Eu não sei se é difícil fazer um amigo israelense ou não. Eu não sei como é. Os israelenses são bem animados, são bem... são abertos, assim, eu acho que eles são abertos. Não é um povo europeu, e muito menos nórdico. Entendemos as indiretas. Eu acho que eles são um pouco diferentes, porque aqui também é mais quente, é diferente. E eles querem saber de você, eles perguntam muito, logo que eles sentem que você tem um sotaque, eles perguntam de onde você é, eles se interessam pelo Brasil. São bem falantes. Sim, mas eu acho que eu tenho bastante amigas brasileiras que formei, e eu tenho algumas amigas que foram minhas amigas de trabalho que viraram amigas pessoais. Basicamente isso. E os amigos do meu marido que a gente sempre saiu, enfim, e acaba que tem as mulheres dos amigos. Gabi, não é muito fácil fazer amizade com finlandês, né? Eu imagino que eles sejam um pouco mais reservados. Não, pelo menos mais eles do que os israelenses. são bem mais que os israelenses, agora pela Mônica dizendo, né? Todo o meu conhecimento de Israel se baseia nisso. São bem mais fechados. Os finlandeses, eles são muito educados, são muito simpáticos, mas a ponto de te chamarem de amigo tem umas 2 décadas aí, né? Pra você. Tem um tempo, tem um tempo, E o finlandês, ele é muito mais literal, né? O brasileiro, uma coisa, inclusive, eu estava discutindo com umas colegas de trabalho que
de ensinar essas pequenas nuances da língua, né? Quando você ensina os alunos, e no meu caso também o meu marido, que um brasileiro vai te falar, passa lá em casa, vamos marcar de se ver, depois eu te ligo, e isso nunca acontece, né? Tipo, a pessoa nunca vai te ligar, ela nem tem teu telefone, e coisas assim. E aqui na Finlândia, se a pessoa te falar, amanhã eu te ligo, amanhã ela vai te ligar. Entendeu? Vamos marcar de se ver, vai chegar a mensagem, e aí, vamos se ver amanhã às 3 da tarde em tal lugar, sabe? Então, aqui a gente brinca também, a gente fala assim, isso foi até uma observação que a Cristina, minha esposa, já fez também. Esposa, eu acho estranha essa palavra, mas tudo bem, esposa. Eu chamo ela de minha mulher, né? Esposa, eu não sei. Eu me sinto tipo meu avô quando eu falo esposa, mas eu entendo que etimologicamente a palavra está correta. Ela fala assim, que ela aprendeu a lidar com brasileiros, né? Essa coisa do amanhã, né? Amanhã, a palavra amanhã. Porque o amanhã, ele pode significar 3 coisas. Ele pode significar amanhã, ele pode significar algum dia no futuro, ou ele pode significar nunca. Nunca. Né? São os 3 significados possíveis para a palavra amanhã. Então, amanhã a gente se vê, ele pode significar isso, né? Amanhã a gente se vê, ele pode significar algum dia no futuro, ou a gente nunca mais se vê na vida, né? E essa coisa do você, vamos, né? Passa aí, ou vamos marcar alguma coisa, esse tipo de coisa. Com o alemão, assim, ela aprendeu com o brasileiro. Então, quando ela fala isso, ela já sabe, não tem muita esperança. Mas com o alemão é exatamente o que a Gabi falou. Se você falar, então, amanhã, vamos marcar alguma coisa amanhã? Vamos. Você vai chegar, assim, com o alemão não vai ser amanhã, porque você nunca vai conseguir marcar alguma coisa com o alemão para amanhã, tá? Ele vai falar assim, não, tá bom. Deixa eu contar um caso para você. Antes de ontem, a Cristina entrou em contato com uma colega dela, amiga da faculdade, e entrou em contato e falou assim, vamos fazer uma chamada, vamos fazer uma ligação? Aí a menina respondeu assim, beleza, o que você acha da gente conversar no Natal? A gente, que dia? A gente tá no meio de novembro que a gente tá gravando o negócio. Não, a gente pode, vamos, Natal, vamos. Não, é normal. Quer dizer, elas colocam elas precisam trocar mensagem, lá no WhatsApp para marcar um dia, para poder marcar um dia para se telefonar. Um negócio louco. Então, quer dizer, você nunca vai conseguir marcar nada com o alemão para amanhã. Mas, enfim, se você marcar, ele vai também entrar em contato com você amanhã. Ele vai contar que horas amanhã. É exatamente o que eu me falou. Né? Isso também em relação como a gente tem aqui para nós também no começo foi complicado para você acertar esse timing. Tipo, timing de expectativa, sabe? Promessa e expectativa. É muito engraçado. Sabe que... Isso daí é uma coisa que te deixa menos espontâneo com relação a eles? Olha, esse negócio de espontaneidade eu perdi completamente. Não sou mais. Eu acho que antes eu tolerava isso. Olha o que eu tô falando, é uma polêmica. Eu acho que eu tolerava a espontaneidade. Hoje em dia eu não consigo mais. Hoje em dia, se alguém falar assim, vou passar aí na sua casa depois, eu falo, puta merda. Não vem, cara. Vamos, semana que vem, vamos marcar na quarta-feira às 2 da tarde? Aí sim, me dá uma semaninha de Das 2 às 4, tem sempre horário. Das 2 às 4, exatamente. Umas coisas assim, eu perdi completamente, Mônica. Sério mesmo, assim, tem certos hábitos deles aqui que me fez um pouco mais estável, me deixou um pouco mais estável emocionalmente, e eu acabei adotando isso pra mim, né? Essa coisa das pessoas esperarem que você tenha um tipo de reação em determinadas situações, sabe? Esse tipo de coisa, eu deixei de me sentir na obrigação de demonstrar o meu interesse quando eu não tenho, por exemplo. Né? Ou quando eu não quero fazer alguma coisa. E eu me senti muito à vontade dessa forma aqui. Nossa, aqui eu me senti um bobão agora falando isso. Brasileiros que tenham visto isso aqui. É que, não sei, de personalidade, pra mim funciona melhor. Pra você que está vendo ou ouvindo isso aqui, talvez não funcione. Eu acho que vocês são brasileiros ainda, né? Assim, nesse aspecto, ou não? Sim, isso é uma questão assim que eu brinco muito com o Mico, quando ele começa a ficar muito finlandês, e eu confesso que eu uso esse adjetivo de um jeito pejorativo, né? Eu falo assim pra ele, você tá muito finlandês, tá na hora de ir pro Brasil, que não dá. E quando ele começa a ficar muito assim, né, um pouco espontâneo, ou mais sério, coisas assim. Mas aqui em casa a gente tenta ainda levar mais na espontaneidade, inclusive a família e os amigos tem muitas coisas que eles estão acostumados já a gente, e eles dizem, é por causa da Gabi. Então, assim, se a gente vai, esse final de semana a gente foi ficar com o meu afilhado, ele mora em outra cidade.
E eu falei pro Mico, liga pro teu primo e pergunta se a gente pode ir no final de semana. E aí ele ligou pro primo dele e perguntou, a Gabi falou que ela pode ir no sábado. É porque ele fala assim, meu marido é ó. A Gabi disse que sábado a gente vai passar aí, a gente pode dormir aí no sábado? E aí o primo disse, não, beleza, pode vir, eu só vou jogar badminton no domingo de manhã, mas você pode ir junto, não sei o quê. Então foi assim, muito rápido, a gente... ligou e sábado a gente já tava lá. Mas não é uma questão, a gente tá pensando em... Não, a Gabi falou. Aí todo mundo sabe, não, a Gabi é brasileira, no Brasil funciona assim, então a gente vai tentar. Ou quando a gente chega atrasada. Ele é esperto, ele aproveita, vamos jogar a habilidade da Gabi. Ótimo. Ele joga. Quando a gente tá atrasado, a gente tá sempre atrasado. Aqui na Finlândia, os aniversários de criança começam como parabéns. E eu estou na Finlândia há 7 anos, eu nunca cantei parabéns pra uma criança. E a verdade é que ele é o enrolado, ele não tá pronto na hora, mas quando a gente chega nos lugares, todo mundo sabe, é porque o Mico tá com a Gabi. Ele tem um álibi que na verdade é ele mesmo, né? Só que ele tem um álibi, que é a Gabi. No caso eu acho que do israelense é um pouco diferente, né? Porque como eles são pessoas mais alegres e tal também, vocês não têm muito esse problema lá. Você pode ser um pouco mais espontâneo, que não gera conflito, né? Acho que aqui as pessoas, até a palavra espontâneo também acontece de vez em quando, do tipo de eu receber uma mensagem, e aí, Mônica, vamos lá, espontaneamente, vamos pra Tel Aviv me ver? E aí eu posso sair do trabalho e encontrar com uma amiga. E eles usam a palavra. Entendi. Acho que aqui menos. Ele não programa tanto, assim. A família do meu marido, os pais do meu marido são mais de marcar, eles não aparecem aqui de uma hora para outra, eles são mais certinhos nesse ponto, mais amigos, família e tal, não. Eu vou entrar numa área polêmica agora. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou fazer aqui 2 afirmações e vocês discorram, por favor, se vocês concordam com isso, e se tiver experiências pessoais que deixam a gente naquele, digamos, que tragam a gente naquela zona desconfortável de constrangimento, eu vou adorar. Primeira afirmação. No começo da relação, você já se pegaram pensando alguma coisa do tipo assim: será que ele faz isso porque faz parte da cultura dele ou ele é estranho mesmo? Comece quem quiser. Pode falar, Mônica, vai, você primeiro. Eu acho que no começo da relação eu via ele como fazendo coisas de acordo com a cultura dele. Eu achei que era exatamente a cultura, do tipo, a atitude do início de relacionamento dele foi, pra mim, muito diferente da do brasileiro, sabe? O approach. Ele não era que nem o brasileiro, que era uma época que os homens, eu não sei como é que tá o Brasil hoje em dia, mas era uma época que os homens chegavam nas mulheres de uma maneira bem diretona e tal. E o Amit, meu marido, ele foi assim, chegou um ponto que eu virei pra ele e falei: olha, eu tô interessada em você. Não tá fazendo nada, não? Entendeu? Então, isso daí eu associei à cultura. Mais tarde, eu acho que eu vi que não, que era da personalidade dele. Que é o contrário, o israelense pode ser muitas vezes que nem o brasileiro com as mulheres. Mas sim, acho que no início do relacionamento eu associava mais a cultura, sim. Faz quanto tempo que vocês estão juntos, Mônica? A gente está há muito tempo juntos, a gente está desde... Eu era muito nova quando eu conheci ele, conheci o Amit com 18 anos. Bem nova, E eu casei super cedo, eu casei com 21 anos, coisa que eu não esperava. Então a gente tá muito tempo junto, tipo... as coisas que o amor nos fazem fazer. Exatamente, porque eu não tinha ideia disso, não tem nada a ver, não tinha assim meio que a ver comigo, casar tão cedo, montar uma vida em família cedo, não tinha, aconteceu mesmo. E no seu caso, Gabi? No meu, eu não
não sabia muito sobre a Finlândia, né? Quando eu conheci o Mico. Eu te perguntei da outra vez, né? Você me falou que você não sabia nem onde era a Finlândia. Não, nem sabia que existia um país no mundo chamado Finlândia. E a minha mãe dizia que ele era brasileiro, me enganando. A minha mãe dizia: você tá caindo no conto aí, ele tá fingindo que é gringo. Até que a minha mãe conheceu ele e viu que não. Mas o Mico, ele é muito wannabe. Então, quando ele tava no Brasil, ele tentava se infiltrar na cultura, né? Então, ele tentava agir como um brasileiro. Mas, claro, que tinha algumas coisinhas nele que eu falava assim, não, isso deve ser coisa de finlandês, não é possível. Mas agora, exatamente assim, os exemplos eu não consigo pensar em nenhum exemplo concreto, assim, de situações que... Eu também pensando assim, eu não tenho algum, digamos, evento que eu possa trazer que eu tenha pensado nisso, mas, por exemplo, aqui na Alemanha, vocês sabem, eu acho que é muito famoso isso, a galera curte aqui uma sauna, um lugar onde a galera fica pelada, né? Tipo, na Finlândia também, a galera curte sauna, né? Mas talvez, eu não sei como eles tratam o lance da nudez aqui. Aqui é muito comum, principalmente, talvez, nas gerações mais velhas, o pessoal gosta de ficar pelado. Gosta de passar sauna, se sente muita vontade nessas coisas. Para mim é muito difícil isso. Quando eu cheguei aqui, e aí ela gosta bastante de ir pra sauna. Aqui, diferentemente da Finlândia, não tem uma sauna para cada apartamento. Então, quando você vai numa sauna, você precisa pagar um lugar, entrar lá numa sauna privada, né, e tal. Que geralmente são lugares muito legais e muito bem estruturados, são realmente muito bonitos. Dá vontade de morar lá, sem brincadeira. É legal pra caramba. Eu não me sinto à vontade nesses lugares. Ela se sente à vontade desde o começo e eu pensava assim, não, coisa de cultura, mas não é só isso. Por ela não existe a roupa mesmo, de verdade, assim. Eu não tô exagerando, não. Ela não curte, assim, o lance dela. Todo lugar que se ela puder, ela tirar a roupa, ela tira, porque pra ela é muito mais legal. Então é da cabecinha dela. Olha, expondo a personagem. Não, eu falei pro Mico, amanhã eu vou conversar com o Andrei e mais uma pessoa, né, a Mônica, e eu vou falar todos os seus podres, vai ficar gravado. Ele falou, não. Fica à vontade. O espaço aqui é pra isso. Sim, sabe que eu fui muito ruim com... Não ruim, né? Mas eu dei uma zoada com o Mico, assim. Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele que no Brasil a gente era muito tradicional e que eu só podia namorar com ele se ele pedisse permissão para a minha mãe. E eu fiz ele na minha casa, pedi pra minha mãe pra namorar comigo. Que idade você tinha na época? 20 anos. Novinha. Não, é novinha. Eu fiz isso também, de pedir mão de namorada, mas eu tinha 14. E ela também. Gente, nunca ninguém tinha feito isso pra mim. Tipo, nunca. É a primeira vez. E aí ele ficou, é sério? Falei, sim, a minha mãe tem que permitir. Senão... Daí ele ficava assim, mas tipo, nossa, faz tipo, sei lá quanto tempo que a gente tá saindo. Ele achava que a gente era namorado, né? Quando ele descobriu que a gente não era. E aí ele falou, não, mas sério? Eu falei, não, é sério. E aí ele foi, falou com a minha mãe. E a minha mãe ficou tipo, sem entender o que tava acontecendo. O que esse louco tá fazendo aqui em casa, Gabi? Você fez de propósito, não é uma coisa que Não, eu fiz de propósito. Eu também. Eu, quando comecei a sair com a Mit, pra ele, a gente já tava namorando. Tanto que na primeira vez que a gente ficou, que pra mim era ficar, e de repente no dia seguinte ele nem falaria comigo, que era uma coisa bem brasileira, ele já veio falando comigo como se eu fosse realmente namorada dele. Isso foi na Inglaterra? Isso fez. Isso foi na época que vocês estavam na Inglaterra? Isso na época que a gente tava na Inglaterra. Uhum. Você queria mais curtir mesmo. Oi? Você queria que eu tava lá um pouco pra curtir, né? Aí você fala, pô, que esse louco aqui que a gente ficou ontem aqui vai chegar aqui querendo namorar. Não, eu tava interessada numa coisa séria, mas eu não imaginava que ele viria pra mim já achando que realmente a gente tava junto. Uhum. Foi isso que aconteceu. Bonitinho também. Bonitinho. Acho legal. Fazer a segunda afirmação, afirmação talvez polêmica aqui, mas é muito mais filosófica, tá bom? Que é a relação de aprendizado. Uma relação sempre traz aprendizado para nós, mas eu afirmaria que uma relação com uma pessoa de uma outra cultura, você aprende em dobro. O que vocês têm para dizer sobre essa minha afirmação?
Eu concordo, esperando pra ver se a Mônica ia falar. Então, mas eu primeiro, Gabi. Não, mas eu concordo plenamente, porque eu acho que qualquer relacionamento você tem que aprender a lidar, porque a pessoa vem com uma bagagem, né? Mesmo sendo da sua própria cultura, ela tem a sua própria bagagem familiar e tudo mais. Mas quando é uma pessoa de uma cultura diferente, você sempre tem que pensar que além de tudo, tem a questão cultural, né? Então, às vezes a pessoa te fala alguma coisa e você leva pro lado pessoal, mas na verdade foi só às vezes um problema de comunicação, como a gente falou, né? Então, a gente acaba aprendendo muito mais e acaba, acho que enriquecendo muito mais, né? Porque acaba tendo duas culturas dentro de casa. A gente tem a questão aqui em casa que o Mico, quando eu tô muito animada, eu acho que vocês devem fazer igual, eu quando tô muito animada, eu começo a aumentar o tom da minha voz. E o Mico, ele fala, você não precisa gritar, eu tô do seu lado. E é algo que... E esse é um comentário que ele faz que me deixa muito irritada. Aí você começa a gritar de verdade. Porque eu não tô gritando, mas imagine, gente, faz 10 anos que a gente tá junto e ele ainda não entendeu que eu falo alto, sabe? É uma coisa que incomoda. Então, eu também sou assim, eu falo alto de vez em quando eu tô animada, quando eu tô querendo explicar alguma coisa. Aí eu não é nem só o meu marido que fala alguma coisa, também meus filhos, né? Mãe, você tá berrando. A personalidade deles, dos seus filhos, são mais parecidas com a do seu marido? Ou com a sua? O que você acha? Em termos de personalidade, as dos seus filhos são mais parecidos com o do seu marido? Ou mais eles têm um pouco de você também? Na forma de pensar, na forma... Um filho meu é muito parecido comigo, eu acho, o meu filho mais velho, e a minha filha, ela tem mais dele. Até porque um ficou mais tempo no Brasil e uma ficou menos tempo no Brasil. Então ficou não só isso também. Teve uma vivência maior no Brasil, meu filho. Entendi. E Mônica, em termos vamos pra gente ficar ainda nessa coisa da relação e tal. O amor, ele é importante na relação, mas quando a gente tem uma relação com uma pessoa de um outro país, então você ter diálogo, você ter mais flexibilidade, mais paciência, quer dizer, você tem que treinar isso mais do que a gente treinaria normalmente, talvez com uma pessoa da mesma cultura que a gente. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Acho que muito mais suado. Não é, mas eu acho que todos nós concordamos aqui que no final das contas realmente vale bastante a pena, né? Tipo assim, eu realmente tenho a sensação de que eu não teria encontrado uma outra pessoa como ela estando me relacionando com uma pessoa do meu país. Infelizmente, assim, não é uma questão nem de comparação, mas realmente elevou, digamos, o nível de exigência de amadurecimento meu, né? Bonito, mostra essa parte do podcast pra ela depois. Eu vou. Mas eu falo isso. Eu falo com uma certa frequência pra ela. Eu posso não parecer, mas eu sou uma pessoa romântica. Mesmo que seja assim, um romantismo às vezes meio mandrake, né? Eu procuro ser uma pessoa romântica. Não, é difícil, né? Ainda mais depois da pandemia, que você passa o dia inteiro em casa, né, com a pessoa do lado. Então aí você tem que, às vezes, digamos, favorecer com que o clima fique tão um pouco melhor, né? Você fala, pô, eu vou ficar irritado quando eu estou irritado, ou eu prefiro estar do lado dela quando eu estou do lado dela, né? Porque a gente também, ela trabalha no meu outro quarto, trabalha no meu, e de falar assim, porra, quando eu der um tempo aqui, uma pausinha nas minhas coisas, eu vou lá, sento com ela, né? Pô, vamos fazer um ambiente ficar legal, né? E aí, às vezes, um romantismo ou pizza, né? Os dois funcionam. Você acha que você é mais romântico do que ela ou ao contrário? Eu diria assim, que eu acho que eu talvez tivesse uma expectativa de romantismo um pouquinho superior à dela no começo da relação, né? Ela não tinha muito essa expectativa, mas conforme ela também foi me conhecendo, foi conhecendo mais a cultura do Brasil, foi se envolvendo mais com, sei lá, às vezes com contato com a cultura brasileira mesmo, aprendendo, porque ela também esteve no Brasil sem mim, depois de muito tempo, né, na parte de trabalho dela, precisou passar, conhecer outras pessoas, conversou com muita gente, foi onde ela aprendeu o lance do amanhã, por exemplo, que ela que me explicou esse lance do amanhã, porque realmente é uma coisa que eu nunca tinha me atentado a isso, pra você ver, como as pessoas categorizam as coisas, organizam. O alemão é impressionante com isso aí. Eles têm uma coisa de
de explicar o método das coisas, né? Uma coisa que eu realmente não tinha me ligado nisso, mas é muito verdade. E hoje eu sou um pouco assim. Então eu diria que hoje é uma coisa mais equilibrada, mas no começo talvez eu fosse um pouquinho mais. E eu acho que muito mais pelo fato de que eu pensava de que ela tinha essa expectativa de que eu fosse romântico, do que, na verdade, que ela tivesse, de fato, essa expectativa. Então, no final das contas, eu acho que a coisa se equilibrou. Nós dois somos hoje igualmente românticos, mas eu acho que eu sou a pessoa que toma um pouco mais a iniciativa nesse quesito. Porque, para mim, ser romântico comigo é muito fácil. Compro uma pizza, ou cozinho uma coisa, um chocolate, um bolo, essas coisas. Pra mim é uma demonstração de amor, assim, sem igual. Comida. Eu acho que, como você comentou, é a questão cultural, né? Você achava que ela esperava um romantismo que a mulher brasileira talvez espera, e ela estava esperando uma questão mais de um relacionamento alemão. Então... Pois é. Talvez ela não tivesse nem expectativa de nada nesse, né? Mas eu pensava que ela talvez tivesse, né? Porque talvez com as minhas outras relações, o meu background também, eu pensava assim, não, eu tenho que agir dessa forma, senão a pessoa vai achar que eu não gosto dela, e eu gosto dela, né? Então eu já pensava em agir desse jeito. E aí eu comecei, mas ela não, eu acho que ela nem ligava, eu acho que ela nem percebia, sendo bem sincero. Acho que ela não fala nem aí. Fala, mas que é isso, né? Que é esse negócio? Né? Não faz nenhum sentido, assim. Depois você acaba abandonando, você acaba identificando as coisas que realmente você faz. No meu caso, então, o que você faz? Você fala, pô, não faz diferença não fazer, eu não tá nem reparando que eu faço isso, sabe? Por que eu vou continuar fazendo esse negócio que pra mim nem tão importante né? Mas aí com o tempo também se aprende, né? As formas de demonstrar carinho, né? Que realmente importam pra pessoa, né? E isso aí eu acho que independente do idioma, eu acho que o lance da personalidade conta bastante, né? Sim, do idioma que eu digo, do idioma, da cultura. A personalidade conta, então nisso aí você acaba conhecendo mais, e aí vai de você querer também desenvolver esse seu lado, né? Eu desenvolvi bastante. Meninas, muito obrigado por aceitar o convite para participar do bate-papo aqui. Eu fiquei muito honrado com a presença de vocês, já falei para vocês no começo, eu gosto muito de conversar com vocês, gostei muito da primeira vez, espero que possamos conversar novamente no futuro. Sim, Adorei. Sim, adorei. É isso. Então, me ajudem a dar um recado final aqui pro povo. Mônica, para quem gostou do que a gente conversou aqui, quer conhecer mais seu trabalho lá em Israel, onde o povo consegue te encontrar? Principalmente, agora eu fui pro Brasil, eu falo Instagram. E o meu irmão riu de mim, é Instagram. Eu falei, então, vocês podem ir lá no Instagram e ver o @Destino Israel. Lá eu mostro bastante do país, um pouco da cultura, paisagens, dou dica de viagens. Vocês podem me encontrar lá. Em breve eu vou ter uma página bem legal na internet. Eu espero em breve estar lançando ela. Perfeito. E é isso. Vocês estão bem-vindos. Opa, claro. E Gabi, e onde o povo consegue encontrar a Gabi? Então, no Instagram. No @ Gabi Finlândia. Eu também falo mais basicamente sobre a Finlândia, cultura, língua, mas eu também falo bastante outras coisas aleatórias, mas de maneira geral, se querem saber mais sobre a Finlândia, ali. Uhum. Gente, é verdade, eu sigo as duas e são perfis muito informativos, são pessoas muito divertidas, de muito bom gosto, gatíssimas, super inteligentes, é isso aí. Então, muito obrigado, meninas, e até a próxima. Obrigada. Tchau. Muito obrigado por você ter assistido ou nos escutado até aqui. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis na sua plataforma preferida de podcasts. Se você está vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, e se inscrever no canal. E já vai seguindo a gente também pelo Instagram, porque esse é um dos requisitos para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear sempre que a gente alcançar a meta de inscritos. Caso você queira saber, há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. Você pode fazer isso adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão lá na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. Em último recadinho, se você é brazuca, mora fora e gosta de conversar, me envie um direct lá pelo Instagram. Quem sabe um dia a gente não consegue marcar uma conversa, não é? É isso aí. Então, até a próxima.